Olá, tudo bem com vocês? Voltando às lives, aguardando meu amigo Albert, lá de Macapá, para a gente falar aí sobre gestão de processos como chave para o crescimento da sua empresa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Magali, Adriana, Felipe, Patrícia Dias, Larice, Caixeta. O pessoal aí vai entrando. Obrigado pela presença. Ledson, Alexandre. Obrigado a participação de vocês, a presença, Jardine. Fico feliz. Hoje eu vou conversar então com o Albert, que é contador, é especialista em gestão tributária. Ele tem um canal no YouTube com mais de 20 mil inscritos. Eu acho que está próximo aí de 25 mil inscritos, o canal do Albert. É vice-presidente de desenvolvimento do CRC do Amapá. Então a gente vai conversar aí, a gente tem um ponto em comum, dois na verdade. A empresa dele possui a gestão de processos de uma maneira muito rígida, né, muito levada a sério. E nós também, na Martins Alves, também levamos isso muito a sério. Tanto é que fomos certificados pela ISO 9001, a empresa do Albert também, a AJ Soluções. E sobre isso que a gente vai tratar hoje, não especificamente para empresas de contabilidade, mas para qualquer tipo de empresa, como chave para o aceleramento, para a aceleração, melhor dizendo, para o crescimento da empresa, né? Ter os números na mão. Márcio Aires, tudo bom, Márcio? Pedro Coelho. Pedro, muito obrigado. Hoje é dia do cliente, você é nosso cliente e fico feliz de você estar aí participando. Adriana Bertucci, Sônia, parceiraça, Sônia, sempre presente, sempre estando aqui conosco, né? O pessoal aí vai ativando os coraçõezinhos para dar mais audiência para nós aí no Instagram, sempre muito concorridas as lives. Obrigado, Pedro, mandando um joinha aí para nós. Estou aguardando o Albert, né? Hoje é dia do cliente, dia 15 de setembro, dia muito importante, né? Para os clientes que nós trabalhamos, é para eles que nós buscamos estar sempre à frente, sempre desenvolvendo novas soluções, novos produtos, fazendo esse serviço com qualidade, né? Hoje também é o aniversário de Ponta Grossa, cidade onde nós temos uma unidade franqueada, aqui 100 quilômetros de Curitiba. Vou dando uma boa noite aí para o Arnaldo, para a Verônica, para a Natália. Ó, Natália. Marcele, tudo bom, Marcele? Fala, Albert. Ó, o Albert aí apareceu. Estou aguardando a tua solicitação para a gente começar a falar, Albert. Arnaldo Paiva, muita gente aí chegando. Fala, Albert. Ó, Luiz, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bom? bem? Tô te ouvindo bem. E Que você me bom. ouve bem, me vê bem? Estou muito próximo à câmera, acho que vou ficar mais longe um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui também. Isso, fazer a Tô te, propaganda escu- aqui da tô te, empresa. escu- tô te escutando bem e tô te ouvindo bem também. Então Aliás, tá ótimo, que bom. tudo Aí certo. em Macapá sempre quente? Sempre quente. Esse período agora, de vez em quando, chove. O tempo tá um pouco maluco, né? Às vezes tá um sol forte e do dia para noite chove forte também. Aí tá nesse jeito aí, desse patamar aí. Tá Mas certo. Mas sempre quente. Não vai esperar frio igual Curitiba, não, que não tem. Não. Você conhece Curitiba, Albert? Conheço Curitiba, já estive presente aí já. Que bom, que bom. Eu tenho uma história interessante de Macapá, não sei se eu já te falei, mas eu tenho o orgulho e a satisfação de poder dizer que eu conheço todas as capitais brasileiras. Que E a bacana. última que eu visitei, a que completou o mapa, foi Macapá. Então eu fui na Conescap que teve em Manaus, e lá de Manaus daí eu peguei um avião e fui conhecer Belém e depois Macapá, que eram as capitais que me faltavam, né? Então eu É. lembro, na época eu nem usava o Instagram, mas eu fiz uma publicação no Facebook na época,
da satisfação de ter completado o mapa, então, lá em Macapá. Que E bacana. foi uma experiência bem boa. Eu lembro de estar passeando pela orla ali, é o Rio Amazonas ali, né? Isso, Rio Amazonas, isso mesmo. Isso, e de manhã a Foi, maré estava baixa ou estava tudo seco ali na beira da orla, e de noite ele estava batendo forte ali, avançando a deve, calçada. deve ter passado ali no Forte, né, de Fortaleza de São José, lá Isso, fui no, também. no Fui monumento lá lá no, do Marco Zé, do meio do mundo, né? Fui também lá onde que você pisa no hemisfério norte, pisa no hemisfério sul. Macapá é um bom destino aí para quem é Legal. turista, não Isso mesmo. só não só de conhecer praias bonitas, mas também um turismo cultural aí bacana que foi conhecer Macapá. Bacana. Albert, deixa eu te apresentar aqui, cara, porque você é Fique, meu convidado hoje. fique à E então, para vontade. quem já está assistindo e para quem vai assistir depois com a live gravada, o Albert, então, ele é contador. O teu nome é Jonatas ou Jonatas? É Jonatas. Jonatas, Jonatas. então eu sempre Isso. falei errado, porque eu sempre falo Albert Jonatas. E o certo é Albert Jonatas. Ele é Isso. contador, especialista em gestão tributária. Ele tem a empresa AJ Soluções. Tem um canal no YouTube muito forte, né? Teu canal tá com mais de 25 mil inscritos, é isso, né? Tá mais de 25 mil já, quase 26 mil já. Legal, legal. Eu acompanhei esses dias lá, eu acessei para ver alguma coisa. E atualmente também é vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá. Então você tem Perfeitamente. um currículo aí muito bom. Nós temos duas coisas em comum que nos aproximaram, e três, né? Um é estar ativo aqui nas redes sociais, foi por aqui que a gente se conheceu. É também, depois surgiu o convite para esse livro aqui, Perfeito. Contabilidade 20 por 20, Tendências do Mercado Contábil para a década de 20. Então Legal. eu resolvi idealizar esse livro e convidei muitos contadores aí para participar, são 23 coautores, né? O pessoal me pergunta, ué, mas são 23, mas o nome é 20 por 20. Mas é que tem toda uma história que está escrita aqui no começo do livro, numa introdução de por que ficaram 23 ao invés de 20. E o Albert foi das pessoas aí que eu vi que mereciam estar aqui, que tinham conteúdo para compartilhar com a classe contábil e escreveu um capítulo justamente sobre a gestão de processos, a importância de gestão de processos dentro de uma empresa, né? Então, É o te- o tema do teu capítulo é Gestão dos Processos, a chave para o futuro e o crescimento da sua empresa contábil. Hoje a gente vai falar das empresas de um modo geral. Ainda finalizando sobre o livro, esse daqui é um boneco, é uma última prova do livro. Em breve ele vai estar disponível, acredito que mais aí uns 20 dias ele vai estar disponível para quem quiser adquirir. Então ficou um livro aí de muita qualidade para todo mundo. E o terceiro ponto em comum que eu tenho com o Albert é que nossas empresas, no meu caso a Martins Alves, no caso dele a AJ Soluções, são empresas que levam a gestão de processos muito a sério, tanto assim que foram certificadas pela ISO 9001, né, que é uma certificação internacional de qualidade, que monitora então a correção dos processos internos, do planejamento da empresa e todos os assuntos que a gente vai tratar aqui na live. Então seja bem-vindo, Albert, fico feliz aí de você ter aceito meu convite e vamos aí tratar desse tema aí bastante relevante. Albert, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, para a gente iniciar aí, entrar no nosso tema. Para uma empresa que não tem processos escritos, não tem os processos mapeados, acha que a empresa está meio bagunçada, que cada um faz de um jeito as coisas. Qual a importância de ter isso? Por que que o empresário deve se preocupar com a gestão de processos? Bem, muito obrigado, Luiz, pelo convite, né? Gratidão por estar aqui com você, não somente nesta live, mas para também participar deste projeto, né? Deste livro, Contabilidade 20 por 20. A gente se conheceu através das redes sociais, né? Você conheceu o nosso trabalho aqui do Amapá, né? E vice-versa. Eu conheci o seu trabalho aí de Curitiba. E é tão bacana hoje que a gente tem essa ferramenta de poder se comunicar, né, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né?
estreitar esse relacionamento. Então, fico muito feliz de poder compartilhar e ajudar aí esse projeto. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser um grande sucesso, porque só tem gente boa aí, gente fera, que trouxe um pouquinho do seu dia a dia, né? São pessoas que trabalham com contabilidade, trabalham, enfim, né, no dia a dia, com aquilo que está escrevendo, né? Que foi colocado em cada capítulo. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Então, muito obrigado. Se minha voz falhar, me desculpe, eu estou com uma gripe muito forte. Eu falei para você desde o final de semana, realmente estava muito ruim, minha garganta muito ruim. Qualquer coisa, eu tomo uma água aqui, a gente vai levando. Sei que live passa muito rápido, mas a gente está aqui para compartilhar. Como você disse, eu também sou vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC Amapá, então, através do CRC também, deste ano de 2020, a gente está lá para contribuir com a classe contábil do estado do Amapá. Muito bem, Luiz, seguindo a sua pergunta, eu acho que eu vou considerar mais um ponto relevante que você me disse, que pontos em comum que a gente tem, né? Rede social, livro, a questão da ISO. E eu vou considerar mais um ponto que você iniciou na sua fala, que você gosta de viajar, né? Eu também adoro viajar, eu acho que é um ponto comum que a gente tem, mas a gente todos os dias lidar com o empresário. A gente sabe que muitos empresários são muito atrelados à operação, né? E uma coisa que eu sempre falo com os empresários, você tem que aproveitar também. A vida é um equilíbrio, não adianta só a gente trabalhar e não poder aproveitar, né? Até porque viagem eu vejo como algo de onde você busca conhecimento, onde você busca parcerias, onde te traz uma riqueza enorme a título de bagagem, enfim, aquilo te contribui muito. Mas muito não consegue sair da sua operação, não consegue monitorar, não consegue viajar. Aí eu acho que é muito comum, talvez você já escutou falar, mas Alves, se eu sair da minha empresa para. Se eu for viajar amanhã ou depois, se eu for conhecer algo, a empresa não anda, como é que vai ficar as coisas aqui, como é que as coisas vão funcionar. Então, uma reflexão aí que eu quero iniciar nessa live com vocês. Eu não estou falando só da classe contábil, como o Luiz falou, na verdade, a nossa live é um processo de gestão em geral, né? Eu conheço muitos contadores, sim, que são muito atrelados à operação, mas conheço também muitas empresas que são muito atrelados só à parte operacional, né? E, na verdade, para você usufruir dos frutos do seu trabalho, você tem que, justamente, a partir de agora, criar uma gestão de processos. Na verdade, eu estou falando a partir de agora, mas, na verdade, toda empresa deveria nascer dessa forma. Pelo menos é a minha opinião, acredito que é a opinião também do Luiz em relação a isso, né? Porque muitas empresas, eu acho que acredito que o Luiz sabe disso, abrem por necessidade, por oportunidade. Eu inicio, inclusive, falando no capítulo livre sobre isso, e não tem fundamentação básica, não conhece basicamente nem a sua visão, a sua missão, o seu valor, o que a sua empresa quer agregar no mercado, qual é o seu público, ou seja, necessidades básicas que qualquer empresa precisa saber para poder adentrar no mercado. Muitas das vezes, as empresas não duram muito tempo no mercado porque não tem essas premissas básicas. Então, assim, eu costumo dizer 3 critérios bem tranquilos, assim, né, que eu considero características importantes. Primeiro passo, o método, ou seja, o método é mapear o contexto da organização, saber exatamente tudo, identificar os pontos fortes, pontos fracos, ou seja, esse método é fundamental. Segundo, o caminho, que é o planejamento de qualquer negócio, você tem que executar todo o planejamento, ou seja, para trilhar esse processo que você definiu, né? E o terceiro ponto que eu considero fundamental é a métrica. Você tem que medir, você tem que avaliar o desempenho das suas empresas, entendeu? Então, toda e qualquer empresa, eu acho que tem 3 passos fundamentais: método, caminho e métrica. Tem que fazer esse processo para poder dar certo. E isso serve para qualquer um. Nós, da Jota, aconteceu mais ou menos isso. Nossa empresa tem 10 anos de mercado, Luiz. Eu trabalho há 14 anos com contabilidade. Há 10 anos, eu iniciei um processo do zero aqui. E a empresa começou a crescer. Não iniciei processo de gestão na abertura da empresa. Esse processo de gestão eu vim passar a estudar de uns 3 anos para cá, mais ou menos, né? Quando eu fiz uma parceria com o Sebrae, e o Sebrae iniciou junto comigo num processo para fazer um diagnóstico.
uma avaliação prévia do que aquilo que era necessário para a nossa empresa. E a gente fez todo um trabalho estrutural e entregou o projetista, no caso foi uma terceira pessoa, um auditor externo, entregou dizendo, olha, a sua necessidade é essa, certo? Está aqui o papel de trabalho. E de posse disso, eu não peguei esse documento e guardei. Eu imediatamente sentei aqui com o meu sócio, com toda a minha equipe, dizendo, olha, vamos executar esse trabalho. E assim consegui aí contratar uma empresa fora do meu estado para poder iniciar um trabalho de gestão, né? Ensinar para a gente todo esse mapeamento, esse fluxo, criar esse manual da qualidade, né? Que muita gente às vezes acha que é até burocrático, mas eu vou lhe dizer, gente, não é burocrático, é um processo realmente que necessita que seja incorporado por todos, toda a equipe, certo? Porque, na verdade, tem que partir de cima para baixo, desde a direção até o estratégico, aliás, desde o estratégico, que é o nosso papel aqui, até o estático e o operacional, e isso foi fundamental para o desenvolvimento das tarefas aqui. Então, passamos 2 anos estudando, Luiz, esse processo de gestão, até que nós fomos avaliados por uma certificadora externa, e assim conseguimos a certificação da ISO 9001. Eu vou te dizer, foi uma melhoria brutal, assim, em tudo mesmo. Aí você, respondendo a sua pergunta, Alves, mas assim, toda empresa precisa de um sistema de gestão empresarial, em que momento isso pode ajudar a empresa? Eu vou te avaliar alguns pontos cruciais. Principalmente... Peraí, Albert, deixa eu te interromper um pouquinho. Para eu só pontuar ali para a gente ter uma sequência. Eu peço ali, às vezes as pessoas tiram um print da tela durante a live e colocam lá, publicam, eu agradeço bastante, mas numa das últimas lives que eu fiz, ou nas últimas lives que eu fiz, eu pedi para as pessoas que conseguissem tirar da live algum insight, alguma frase, algo relevante, ou mais relevante durante a live, para na hora da publicação colocar ali. E eu tirei ali da tua fala, anteriormente, o que você colocou, que toda empresa deve ter, então, o método, o caminho e a métrica, né? Então, já é uma boa frase aí, porque a gente assiste uma live inteira e no final, daqui meia hora, daqui 1 hora, você já vai, esse conteúdo, a maior parte dele, você acaba perdendo. Então, você fixar alguns pontos chaves daquilo que você está assistindo numa live, num curso, numa aula, é fundamental. Né? Então, o Albert falou ali, e isso serve para qualquer negócio, independente do segmento, independente do porte, independente do tempo de atividade, toda empresa precisa ter, né, o método, o caminho e a métrica. Né? Então, já fica uma lição aí bacana. Um abraço, João Neto, parceiro também, coautor do livro Contabilidade 20x20. Obrigado pela presença. Agradeço também a quem puder clicar ali naquele aviãozinho, aquela flechinha, poder mandar para os seus contatos. De repente, outras pessoas podem ter interesse em assistir a live e também clicar ali no coraçãozinho do lado, que dá mais audiência aí para nós. Né? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos dar sequência então. Segue lá, Albert. Pois é, Luiz, continuando, aí muita gente me pergunta, Albert, mas o que é o modelo de gestão ideal, né? Muita gente acha que certificação de ISO 9001, tem vários tipos de certificação. Para nós, como escritório contábil, Luiz, acho que você é conhecedor disso tanto quanto eu, no momento que a gente iniciou esse processo, a nossa ideia inicial não era nem tanto o diploma, né? A certificação em si. A gente sabe, para quem conhece certificação, elas são um padrão internacional, é um padrão de 150 países, é uma norma internacional, no caso, as versões só apenas são atualizadas, mas via de regra geral é um padrão para todo e qualquer segmento, tá? Não é só para questão contábil. Até porque o meu auditor, ele não tinha conhecimento algum de contabilidade, ele conhecia as normas, e foi implantado as normas aqui dentro. E com base nas normas, foi criado o Manual da Qualidade, o Manual do Escritório, certo? E como eu disse, esse modelo de gestão ele consiste em conjuntos práticos, em normas e procedimentos que têm que ser adotados dentro da empresa. Então, por exemplo, dentro do escritório contábil, a gente criou fluxo de tarefa, fluxo de organograma,
gerenciador de tarefa, controle de tarefa, então, medidor das tarefas, avaliação das tarefas. Então, tudo isso foi predeterminante para executar as nossas atividades. E vou dizer com todos e qualquer, sem menor medo, isso, consequentemente, até o faturamento do nosso serviço aumentou, porque hoje a gente controla muito melhor nossas atividades, a gente sabe exatamente os resultados que cada cliente dá, a gente sabe exatamente os resultados que cada colaborador dá, né? Então, a gente pode sentar com um colaborador, por exemplo, mostrar os resultados dele. Então, todos esses processos mapeados, a gente conseguiu definir as métricas e, consequentemente, avaliar melhor o nosso trabalho. E o próprio cliente sentiu isso. Isso tem a ver também, te interrompendo, com uma publicação que você fez ontem à noite. Eu não lembro o nome daquele cara, mas é um cara que tem um programa, né? O Sócio. Você lembra o nome dele, não? Mesmo. Eu não me recordo o nome dele agora, mas ele falou justamente que você não consegue... Mas enfim, é um grande investidor que ele tem esse cara multimilionário e ele tem sociedade em muitas empresas e ele se associa a empresas que ele vê que tem algum potencial, organiza a empresa e geralmente transforma isso em redes, né? Seja loja de roupa, indústria, segmento de alimentação, é um super estrategista e ele fala na publicação assim, né? Se você não conhece os números da tua empresa, você não conhece a tua empresa, né? Isso é bastante comum também, você conversa com empresários, né, com clientes, e você vê assim que é uma empresa que fatura bem, tem um nome bom, vende bastante em quantidade e geralmente, ou em muitas vezes, a empresa está quebrada, está devendo para banco, está devendo imposto, está desestruturada na parte jurídica, na parte organizacional, ou como você deu um exemplo ali no começo da live que você falou assim, poxa, é bom viajar, né? Para viajar você tem que ter empresa organizada. Quantos empresários que eu vejo também que o cara às vezes ganha bem, a empresa tá legal, e só que faz 6 anos que ele não consegue tirar férias. Por quê? Porque se ele sair do negócio dele, se ele passar um feriado prolongado fora da empresa dele, a empresa desanda, porque tá tudo concentrado na cabeça dele, né? Eu tinha um cliente também, ele ficou no escritório uns 15 anos, e ele falou, ele tinha um mercado, né? E daí era um mercado de bairro, assim, e ele falou assim, não, eu que vou fazer as compras lá no Ceasa, para comprar os produtos hortifruti, e eu que fecho todo dia, 9, 9h30. Eu falei, mas rapaz, aí você não tem vida, né? Porque no Ceasa você tem que ir 4h30 da manhã, e depois você tem que fechar às 9 da noite. O que adianta você ganhar 100 mil por mês, se fosse o caso, e ter essa vida? Quem merece isso, né? Começar a trabalhar às 4 da manhã e parar às 9 da noite, 9h30, 10, né? Então, se ele não tem um processo, se ele não tem um procedimento para fechar a empresa, para fazer compra de produtos básicos que tem no mercado, como é que gera? Então, não existe uma empresa, existe um dono, não um gestor, a diferença aí de dono para gestor. Então, uma empresa que tem um dono que faz tudo como o dono faz, né? Quando ele faz, porque se ele não estiver, se ele ficar doente, se ele faltar, a empresa corre o risco aí de ir para o brejo. Perfeito, então, perfeito. Muito importante ter isso e ressaltando também a importância, a gente falou aqui da gestão de processos e associou isso à certificação ISO. Na verdade, uma é consequência, a certificação é consequência. O mais importante é ter esses controles, ter a gestão de processos bem estruturadas, e a certificação, seja ISO, seja alguma certificação regional, né? Tem SEBRAE, tem sindicatos, associações classistas que fazem também algumas certificações não tão bem avaliadas como a certificação ISO, não tão reconhecidas como a ISO, mas que também tem um peso, tem uma importância. Então, o mais importante é ter a empresa bastante estruturada, ter as informações ali na palma da mão. Perfeito, perfeito, Liz. A gente pode dar até como exemplo, né? A gente tem aí estatísticas de franquias e não franqueados, né? Eu não sei se a sua empresa já se tornou uma franquia, né? Sim. Mas tem estatísticas nós somos e dados. franqueadora, temos 10 unidades. Pois aí você tem um exemplo de franquias, existem dados aí do SEBRAE, a gente pode pesquisar
que franquias duram mais no mercado do que empresas não franqueadas, né? Mas por quê? Porque tem um papel já definido de gestão, foi criado toda uma rotina, foi estudado, mapeado o processo, mapeado o fluxo de tarefas, ou seja, tem todo um critério a ser seguido. Por exemplo, eu acredito que quando você vai abrir uma franquia em outra região, outro estado, você vai entregar para ele um manual da qualidade pronto ali para o franqueador, né? Então, tem um padrão. Manual da qualidade, plano de negócio. No nosso caso, nós estamos até avançando para uma pergunta que eu recebi hoje, respondendo a uma história. A pessoa perguntou se existe um software ideal para isso, qual a gente indica para a gestão de processos, né? Então, no nosso caso, e daí eu vou repassar a pergunta para você, nós temos um gestor de processos, que, claro, é ligado à área contábil, que é a nossa área de atuação, no caso é o Peer, já inclusive fiz lives aqui com os gestores do Peer 2 vezes, né? E a gente tem o manual da qualidade que você se refere, a gente tem é como se fosse um site, né? É um site com uma senha, que é o nosso sistema de gestão da qualidade, né? Então tem ali todos os processos, organograma, fluxograma, com os documentos, né? Os formulários, né? Ainda que muito esteja eletrônico, ainda tem muita coisa lá de Word, de Excel, né? Propostas, modelo de contratos, controles, enfim, que estão por lá. Tem lá coisas em PDF, como eu peguei um aqui ainda impresso que a gente entrega para os clientes, que é o manual do cliente, ou seja, a gente criou um procedimento, né? Uma série de procedimentos desde que o cliente nos contrata, e essa foi uma das maneiras que a gente tem de mostrar ao cliente a nossa organização, quais são os prazos, com quem ele deve falar, quais os documentos ele precisa mandar, seja eletrônico, seja fisicamente. Então isso funciona muito bem. Você tem um sistema interno para gerir o teu sistema de gestão de processo? Qual que você utiliza? Sim, hoje eu estou até com um fluxo aberto aqui. Desde a entrada do cliente até o processo final da entrega do serviço, hoje a gente está todo mapeado pelo Trello. A gente utiliza o Trello, certo? E todos os sistemas, desde a captação das informações, nós temos um software gerenciador dessas informações, certo? Hoje a gente utiliza aí o Nibo, certo? Além do sistema domínio, a gente tem a ferramenta domínio e atendimento, que é muito utilizado, a gente utiliza muito aqui. Nós temos aí o Nibo. Coincidentemente, nós também. Mas assim, o principal para gerenciar nossas tarefas hoje é que qualquer atividade que qualquer setor executa aqui é alimentado através do Trello. Então, eu sei exatamente hoje o que foi feito no setor fiscal com o cliente tal. Foi entregue para o cliente tal, essa atividade, essa que foi solicitado ontem, por exemplo. Então, hoje, todo o mapeamento das tarefas do escritório eu tenho como controlar tudo através de sistema. Agora, lógico, sistema de gestão ele é muito relativo, existe vários no mercado, né? Cada um vai conseguir se adaptar melhor de acordo com a sua realidade, né? Agora eu vejo o seguinte, é uma coisa que o Luciano Macari sempre fala comigo, que eu também tenho um sistema junto com ele, que é o escritório inteligente. Ele disse, não adianta a gente implantar nenhum sistema se não tiver enraizado em toda a equipe, porque, óbvio, não vai funcionar. A gente sabe que vocês estão muito ocupados com o dia a dia, então, mas vocês têm que ter justamente esse domínio e focar nesse sistema para você executar suas tarefas. Sistema, software, te ajuda muito, mas quem vai alimentar e quem vai executar, quem vai planejar, vai ser você. O ser humano ainda não substituiu, a máquina ainda não substituiu algumas coisas, as premissas iniciais que o ser humano tem. Agora sim, as ferramentas tecnológicas hoje estão inseridas em todos os momentos. Como eu disse, desde a entrada, que é a recepção. Hoje, por exemplo, eu tenho clientes fora do estado, eu não tenho nenhum contato físico com ele. Mas eu tenho um software que assina um contrato eletrônico com ele perfeitamente, assinatura digital. Hoje eu posso fazer reuniões por videoconferência. Hoje eu posso solicitar documentações. Na verdade, hoje a solicitação de documentação, a gente implanta um robozinho dentro da empresa dele e esse robozinho capta essas informações para a gente, certo? Então o processo hoje é todo eletrônico.
E isso tudo desenhado dentro do Trello. Se a gente faz uma reunião hoje, a gente faz muita reunião de avaliação de desempenho. Por exemplo, mensalmente, cada tático, cada setor tem que apresentar os relatórios de todas as tarefas que foram executadas no decorrer do mês, né? Então, eu, além de contador, eu sou um empreendedor. Eu preciso ver resultado na minha empresa. Nós, contadores, a gente tem que ter essa visão empreendedora, porque aqui é um negócio, a gente tem um negócio, né? Todos nós temos um negócio. A gente tem que cuidar dos negócios dos nossos clientes, mas também tem o nosso negócio, que precisa dar resultado, que precisa mensurar esses indicadores, e os gerentes, que são os meus táticos, vão me apresentar aqui para o estratégico, que é eu, o meu sócio, para definir novos estratégicos. Até porque, você sabe, Luiz, que hoje a gente define uma coisa, amanhã já é outra. Quem trabalha com certificação, quem trabalha com ISO, quem trabalha com processo de gestão, é uma linha contínua, nunca para. Nunca para de ser avaliado, nunca para de ser revisto. Por exemplo, nós tivemos uma pandemia. Quem diria que com o planejamento que a gente fez lá no início do ano, tinha uma pandemia aí no meio acontecendo. Então, muita coisa teria que ser revista, né? Não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Você está preparado para fazer mudanças, para fazer adaptações, é fundamental. Sempre digo, você deve ter um plano, um norte a ser atingido, alcançado, mas os caminhos que você deve percorrer, você pode regredir, você pode avançar, você pode desviar o caminho, mas o teu norte principal, o teu objetivo principal não deve ser alterado. Mas as mudanças, adaptações, você deve estar preparado para isso, inclusive alterações de procedimentos, né? Isso tem a ver com uma outra pergunta que também não foi de hoje, mas já me perguntaram algumas vezes, se a certificação não amarra a empresa, né? Se não deixa ela muito engessada em cumprir aquelas tarefas. E eu respondo que não, uma vez que os processos devem servir à empresa e não a empresa ficar refém dos processos. Então, sempre quando um processo ele está amarrando aquele procedimento, ele precisa ser revisto, né? Porque às vezes você estabeleceu lá para realizar um determinado serviço, um determinado produto, lá 50 subitens que você precisa cumprir para fazer um parafuso, para fazer um hambúrguer ou para fazer uma folha de pagamento. Perfeito. Com o passar do tempo, não é porque eu desenhei isso em 2016, por exemplo, que agora em 2020 eu preciso fazer exatamente igual. Então, se o item 32 não está mais sendo relevante, eu posso eliminá-lo, posso substituí-lo. Se surge, no nosso caso, como pelas nossas tarefas, a gente tem que cumprir muito a legislação, a gente precisa incluir um item novo, a gente vai incluir. Então, os processos precisam ser constantemente monitorados para eles não serem uma amarra dentro da empresa, né? Ele tem que estar sempre contribuindo, o processo tem que estar sempre contribuindo para manter uma padronização, mas de forma nenhuma atrasando o procedimento. Se você tem uma maneira mais rápida de fazer, se você tem uma maneira melhor de fazer, essa maneira deve ser implementada. Tanto assim esses processos eles têm que ser integrados, né? A gestão dos processos, a gente iniciou e era tudo formulário Word, Excel. Depois da certificação, que a gente passou para esse sistema, para esse gestor de processos, o PIR, e quando a gente passou para o PIR, já teve que fazer mudanças, porque quando era no Excel lá, era sim ou não. E hoje, e depois, imediatamente quando a gente mudou para o gestor, ele só era um clique, né? Uma correção de aquilo você já fez. Então, só ali a gente já teve que adaptar os processos. E esse processo e esse procedimento é contínuo, né? Nós também temos um consultor externo que vai todas as quartas-feiras na empresa para monitorar, engajar, fazer com que os procedimentos sejam cumpridos, fazer correção de eventuais falhas, né? Dar tratamento às não conformidades. Então, tudo isso deve ser acompanhado sempre. Não é implantar um modelo e seguir aquilo o resto da vida, né? Então, dessa forma, ele amarraria a empresa, sem dúvida. Até porque, Luiz, a gente aqui tem um coordenador da qualidade, né? Então, é feita a auditoria interna e também todo ano é feita a auditoria externa. Na verdade, aqui no escritório é de 6 em 6 meses, né?
esse auditor externo vem fazer a avaliação para ver se a gente vai continuar ou não com a certificação. Porque constantemente a gente é avaliado. Então, por isso que eu digo, é uma melhoria contínua. O que ele avaliou há 6 meses atrás, daqui a 6 meses ele vai avaliar outras coisas. Então, desde o papel estratégico, que é da direção, que tem que definir novas metas, que tem que definir novas estratégias, até os demais operacionais. Então, é fundamental. Eu lembro gente, o que eu gostaria também quando a gente obteve a primeira... Desculpe, você ia falar. Não, assim, o que eu gostaria assim, realmente de frisar aqui, para quem a gente está defendendo bastante o processo de gestão, gente, o que eu quero falar aqui, eu tenho certeza que é a mesma coisa que o Luiz quer falar, não é que o processo de gestão vai substituir pessoas. Pessoas são importantes para qualquer processo, com certeza. Mas eu quero falar aqui para vocês, principalmente, que a empresa precisa ter vida própria, certo? Ou seja, a definição de tarefas, definição de papel de cada um, de fluxo de tarefa, monitoramento, caminho, planejamento, ou seja, para que você possa viajar, para que o diretor tenha o seu salário daquela empresa e que a empresa seja rentável para que possa distribuir lucro aos sócios, precisa ter um papel definido, precisa ter vida própria. A empresa precisa caminhar, independentemente se o dono está presente ou se o fulano não pode tirar férias, se aquele gerente não for substituído, a pessoa pode ficar doente. É essa a ideia aqui, né? E, consequentemente, por que grandes empresas crescem? Por que grandes empresas, o CEO lá da empresa, que tem aí mais de 50 mil funcionários, diversas filiais, com certeza todas essas empresas têm um manual da qualidade, têm um processo de gestão definido. É assim que faz qualquer negócio evoluir e crescer. Pode falar, Luiz. É por aí. É por aí. Eu lembro quando a gente obteve a primeira certificação, que a gente foi certificado e tal, falou, tá tudo beleza. Daqui um ano, o auditor falou, daqui um ano eu vou voltar para fazer a auditoria de revisão, né? Daí ele falou assim, se estiver igual, eu não vou recomendar a certificação novamente. Por quê? Porque a certificação ISO, ela prevê a evolução, né? Ele falou, então, do jeito que está, eu estou aprovando. Luiz, tá travando um pouquinho. Tem que estar melhor. Porque se tudo que você fez aqui, em um ano, você não conseguir evoluir, não te serviram esses processos, né? Então, olha que interessante, né? É um desafio contínuo, né? Para quem está recebendo a certificação, é um incômodo, né? Você nunca pode ficar tranquilo ali na cadeira e falar agora está tudo certo, porque ele quer mais. E depois, no segundo ano, eu lembro, veio uma auditora, né, uma outra pessoa, e ela falou a mesma coisa, tá beleza, ano que vem, se eu voltar, se tiver assim, eu não vou recomendar. Então, você necessita estar evoluindo sempre. Então, é um desafio constante aí para essa evolução. Você falou bastante das métricas, você falou lá do método, caminho e métrica. Deixa eu te perguntar, deixa eu repassar a pergunta que eu recebi hoje pelo Instagram, naquela caixinha de perguntas que eu fiz, que um contador me perguntou quais os principais dados para analisar, né? Então, um questionamento aí bastante interessante, porque não adianta também você ter o controle de tudo e não conseguir enxergar aquilo, né? Porque a empresa faz muita coisa, faz muitos processos, são muitos funcionários, e se você não consegue fazer um resumão daquilo para você progredir a partir daquilo, você acaba ficando perdido num emaranhado de dados e gráficos, né? Sem saber interpretá-los corretamente. Então, quais são os principais dados que o gestor de uma empresa precisa analisar? Assim, Luiz, assim, aproveitando que hoje é até dia do cliente, né, parabenizar todos os clientes, eu acho assim, o indicador principal, no caso da nossa atividade, é justamente o monitoramento que a gente faz junto ao resultado do cliente, né? Eu acho que isso aí é fundamental. É o nosso principal indicador, que eu considero, a gente estabelece uma meta, estabelece um índice de satisfação, né? Se a gente não conseguir, a gente tem que criar um plano de ação, certo? Para conseguir isso. É muito importante frisar aqui, gente,
a gente consegue, por exemplo, ter erros. A gente tem erros. Qualquer empresa tem erros. Mas não adianta, hoje, com o processo de certificação de gestão de processo, é você pegar o erro, colocar debaixo do tapete, guardar ele. Não. Você tem que abrir uma ação de não conformidade. E essa ação de não conformidade, criar uma estratégia para corrigir isso. Por exemplo, erramos com o cliente, qualquer erro, um erro de um imposto no qual foi enviado uma data errada, por exemplo. A gente precisa mapear por que chegou com essa data errada. Para poder fazer isso, a gente tem que fazer documentado. Não é a mensuração que eu falo, gente, é mensuração com documento. Existe uma pasta, existe um procedimento para ser seguido, onde é gerada uma ação corretiva disso, é criado dentro do manual da qualidade, a gente tem um procedimento que é para ser seguido e, consequentemente, repassar para o cliente para que ele tenha novamente a avaliação para que ele possa atingir o item que a gente quer satisfatório, né? Na primeira vez a gente errou, ele avaliou lá, qualquer processo que é liberado aqui do escritório, existe uma avaliação do cliente, todo. Se a gente envia uma apuração de uma folha de pagamento, vai junto um parecer da folha de pagamento e vai uma avaliação de desempenho do que foi entregue o serviço. E o cliente faz a avaliação. Foi satisfatório, não foi, ele diz o motivo. A cada entrega você faz essa avaliação? A cada entrega tem uma avaliação. A cada entrega tem uma avaliação de qualquer liberação de serviço. Hoje o serviço consiste da seguinte forma. Existe a solicitação do pedido, que é feito por diversas plataformas que a gente tem. Aí é direcionado diretamente para o setor, se é uma demanda fiscal, se é demanda contábil, processo, departamento pessoal. É executado o serviço. Depois de execução do serviço, vai para o tático. Quem faz a liberação dos processos não é o operacional, é o gerente. O gerente tem que fazer a avaliação do trabalho. Parece um pouco burocrático, mas quando se torna isso rotina, isso sai de uma maneira tão rápida e a gente consegue mensurar e avaliar todo o processo. E, consequentemente, quando a gente libera o processo para o cliente tem como dar o feedback para a gente se aquele trabalho que a gente executou foi satisfatório. Então, respondendo à pergunta, basicamente, o indicador que a gente mede principal externamente, que eu considero, é justamente a avaliação do nosso cliente. E internamente, é a avaliação da nossa equipe, né? Então, por exemplo, a gente não tinha, por exemplo, plano de cargos e salários. Com o processo de gestão, a gente criou um plano de cargos e salários. Então, hoje nós temos progressão em cada função. Todos os funcionários hoje ele não trabalham numa única atividade. Olha, o fulano de tal é responsável por essa empresa. O fulano de tal é responsável só pelo fiscal. O fulano de tal é responsável... Não, ele passa por uma reciclagem geral em todos os setores. Então, a pessoa começa do zero, aprendendo todos os setores, passando um pouco do conhecimento, entende a visão, a política da empresa, pega o manual da qualidade e estuda. A primeira coisa que passa o departamento pessoal, uma pessoa que quer adentrar, trabalhar conosco, um estagiário, ou uma pessoa que está iniciando um auxiliar, ele pega o manual da qualidade, lê todas as rotinas de como funciona o nosso trabalho e depois passa por uma reciclagem em cada setor, até para a gente identificar se aquela pessoa tem aquela habilidade para o determinado segmento que a gente está trabalhando, né? Então, de posse disso, aí a gente consegue executar aquele trabalho, depois é passado pelo gerente, o gerente emite parecer e libera. Porque se acontecer algum erro, Luiz, eu não vou cobrar do operacional, eu vou cobrar do meu gerente. E ele vai poder me mensurar e identificar qual foi o erro e, consequentemente, qual foi a medida que ele tomou. Basicamente é isso, amigo. Então, hoje nós temos mapeado todos os processos e amarrado e, assim, tendo o diagnóstico necessário. Em relação aos nossos funcionários, de posse do plano de cargos e salários, a gente consegue mensurar comissionamento, a gente consegue mensurar agora a bonificação, consegue mensurar esse plano de cargos e salários, se atingiu aquela meta, sobe 1 grau dentro do fluxo. Existem 10 etapas até chegar ao último nível, né? Aí tem a ver com grau de instrução, a pessoa conseguiu pós-graduação, aumenta o nível. Então, tem todo um critério que a gente determinou e criou. Aí tem a avaliação que é feito pelos seus superiores. Então, eu avalio, no caso, os meus táticos, que são os meus gerentes, e os meus gerentes avaliam as suas equipes, tudo documentado, e de posse disso, a gente coloca na avaliação de desempenho de cada colaborador.
Isso é muito legal porque permite que você tenha conversa, seja com o teu colaborador, né, quando ele eventualmente deseja uma posição melhor, um salário melhor, você tem condições de ter uma conversa muito mais aberta, muito mais franca sobre o resultado que ele está dando para a empresa, né, como ele está evoluindo, assim Perfeito. como você consegue desistir Dá uma eventualmente, transparência, talvez né, não seja Luiz? essa a Uma palavra mais transparência, né? adequada, mas você desistir ou falar essa pessoa não combina mais com o perfil da nossa empresa porque você tentou, né, você avaliou, você passou pela reciclagem, como você comentou aqui agora, e a pessoa não conseguiu evoluir, então se você precisa dispensar um colaborador, você faz isso com uma deixando o achismo de lado, deixando questões pessoais de lado e fazendo essa avaliação bastante técnica sobre o desempenho dele. Da mesma forma no relacionamento com clientes, né? Então, quando você vai renegociar um honorário, por exemplo, tendo a gestão de processos, tendo o controle de tempo que esse cliente gera para a empresa, gera para a tua empresa, você tem muito mais argumentos mais concretos para poder dizer, olha, o teu honorário não Perfeito. está adequado porque você tem me gerado esse tipo de trabalho. Ele fala, não, mas eu dou pouco trabalho. Aí você abre lá o sistema de gestão e fala, pois é, mas você Tem fez todas essas solicitações. 24 ligações nesse último mês, essas 24 ligações nos tomaram 6 horas de tempo, você fez 2 parcelamentos, você fez isso, você fez aquilo, então você pode ser que você não consiga readequar o honorário, mas pelo menos ele vai entender que você está enxergando Luiz, eu tudo não sei, não muito sei se você teve corretamente. esse problema aí Então, da isso em pandemia. qualquer segmento. Oi? Desculpa de interromper, não sei se você teve esse questão da pandemia aí. Algumas empresas fecharam, acho que Curitiba deve ter fechado também, aqui também fecharam, né? Passaram um tempo aí lockdown, né? Aí, assim, alguns clientes chegaram conosco e tivemos que fazer uma readaptação, é uma política de avaliação de crédito para cada cliente, né? Você citou aí o exemplo da parte de cobrança. Hoje, lá no início, eu fazia isso. Hoje eu tenho o setor financeiro do escritório, eu recebo meu salário, recebo a minha distribuição de lucro, ou seja, o setor financeiro criou um padrão de cobrança. Levou em consideração cada cliente, né? Cada cliente de acordo com o fechamento, porque tinha alguns clientes que estavam fechados, mas estavam trabalhando muito, estavam aí vendendo através das plataformas digitais, e a gente tem esses dados, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que teve clientes que realmente fechou, passou aí alguns dias sem funcionar, sem vender, sem não praticar nenhum tipo de receita, né? E é isso, a gente entende, aí vem um desconto, vem uma negociação, ou seja, é uma política muito individual. Por isso que é necessário a gente monitorar cliente a cliente, para poder o cliente também não se aproveitar disso, dizer, "Olha, tem uma Claro, aí você pandemia, faz uma negociação mais consciente, né? Então, eventualmente, lá, o isso, cliente está te pagando lá R$ 2.000 por mês. Você faz a avaliação e vê que ele deveria estar te pagando 2.600. Mas na negociação você não conseguiu negociar. Eventualmente o cliente foi firme ali, é brigador, chora bastante e você não conseguiu aumentar. Mas aí você fica com a opção de aceitar trabalhar por um valor um pouco menor do que aquilo que seria o merecido ou não, né? E fica como uma opção comercial estratégica, mas você tem as informações e sabe que aquele cliente está te dando menos lucro do que deveria dar, né? Então, ter isso em mãos é fundamental, até também quando chega o cliente, como teve bastante aí na pandemia, mas em outros momentos também tem, que ele quer reduzir o honorário. E de repente você faz uma avaliação e fala, pô, esse cara está pagando 2.000, mas ele me dá pouco trabalho, né? O trabalho que ele me gera é 800. Então, se eu fizer 1.500 para ele, talvez ainda esteja bom para mim. Então, ter esses números em mãos é muito importante para que você consiga fazer uma avaliação mais adequada. Deixa eu mudar um pouquinho, Albert, que eu queria falar o seguinte, eu queria falar de uma parte importante aí da gestão de processos, da gestão estratégica da empresa, que é você fazer a análise SWOT, ou FOFA, né, em português, que são as forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Queria te perguntar,
Obviamente que você fez isso quando você iniciou a implantação do teu sistema de qualidade. E com que periodicidade você faz essa revisão? E também comente aí um pouco desse conceito, da importância de fazer análise SWOT ou FOFA, como queiram chamar, né, em português ou em inglês. Luiz, é aquilo que a gente conversou, né? A premissa básica para quem está iniciando qualquer atividade, né? Até porque a gestão de processo, o tema, né, que é a chave do sucesso para o crescimento da sua empresa, é você estabelecer tanto uma FOFA, que em português é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou matriz SWOT, também é a mesma coisa. Então, via de regra geral, você tem que, sim, fazer a avaliação de fatores externos e internos. Como é que a gente faz isso hoje? Hoje, dentro do escritório, isso é do planejamento estratégico. Quem vai fazer isso é a direção, né? Não vai ser o teu operacional que vai estabelecer as tuas oportunidades, as tuas necessidades. Quem vai fazer isso vai ser a direção. Mas para a direção fazer isso, ele tem que sair da base da pirâmide, que é operacional, e ir para cá, para cima, para o papel estratégico. Isso é fundamental. Porque quem vai pensar pela sua empresa, no crescimento da sua empresa, é você, gestor, é você, dono da empresa, certo? Então é fundamental acontecer isso. Então, dentro do escritório, a gente faz uma avaliação todo ano, certo? Todo fechamento do ano, para o início do exercício, todo fechamento do ano, de dezembro para janeiro, a gente faz esse planejamento, reformula essa FOFA, certo? Então, forças, fatores, tanto no fator de interno e externo. Então, o que o escritório contábil tem de fatores essenciais que precisam ser considerados como fortes internamente quanto externamente. Ameaças, o que hoje nós temos de ameaças no mercado, certo? Tanto interno quanto externo. Hoje se discute muito dentro da classe contábil uma série de ameaças, uma delas é que é o barateamento das atividades contábeis, né? A quantidade de obrigação está cada dia mais aí aumentando, a nossa responsabilidade aumentando, em contrapartida o preço está caindo, então está sendo o inverso, né? Então é uma ameaça muito grande. Então a tecnologia hoje está sendo inserida em muitas coisas. Então hoje tem contabilidades, todo mundo sabe aí, de menos de R$ 100 aí, contabilidades que é um nicho de mercado específico. Então, hoje existem nichos de mercados contábeis. Isso é considerado uma ameaça que a gente tem que definir. Mas também tem oportunidades, certo? Essas oportunidades, tanto relacionadas a pontos internos quanto pontos externos, a gente tem que fazer essa avaliação. Lá no livro, inclusive, né, Luiz, é importante a gente vender esse gatilho aqui. Lá no livro, a gente estabelece algumas ferramentas. No capítulo que eu falo lá, eu estou estabelecendo lá diagrama tartaruga, eu trabalho lá com alguns exemplos de organograma, alguns exemplos de fatores de FOFA, SWOT, eu coloco tudo isso lá. Então, eu dou exemplos lá, mostro na prática como é que funciona e dou exemplo, inclusive, de escritório contábil. Olha lá, tá aí. O capítulo do Albert aqui, ó. Então, dou exemplos lá, cito mais ou menos a oportunidade de cada um. Então, é muito interessante lá. Está mais detalhado lá no livro, neste capítulo. Olha aí, o papel estratégico, que é o nível estratégico, que são os dirigentes. Isso é spoiler, hein? Isso é spoiler. Olha, o diagrama tartaruga. A gente utiliza muito aqui no escritório o método Kandana, que é o método de processos mais ágeis. Então, eu até cito também aí no livro aí para vocês. Olha aí, gente, um organograma, mais ou menos como a gente trabalha aqui dentro do escritório. Lógico, tem um fluxo de tarefa bem definido. A gente tem um manual da qualidade. Só não coloquei o manual da qualidade aí. Mas, o manual da qualidade... Já passei metade do teu capítulo aqui. Já. Então, Luiz, é isso. Eu considero a análise do cenário extremamente relevante para você definir estratégias, tanto internamente quanto externamente. Então, toda e qualquer empresa, não só o escritório contábil, tem que definir forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, certo? Deixa eu fazer uma conexão aqui, ó, que a gente estava falando, né, de como é importante a gente fazer essa análise, né, de forças, oportunidades, né, que estão lá fora, fraquezas, reconhecer as nossas limitações
conhecer as ameaças que também vêm de fora. E aí eu vou fazer uma conexão com o que você falou lá no começo. Puxa, como eu gosto de viajar também, nós temos isso em comum. E quando a gente fala de viajar, não é só viajar para ir para a praia, né, ou Sim, ir fazer compra. É viajar também para você poder estar num congresso, para você visitar uma empresa que executa a mesma tarefa que a sua, você ter a oportunidade de se relacionar com outros profissionais da tua área, ter a oportunidade de se relacionar com clientes, que quando você está fora da tua empresa, você consegue ter uma visão mais ampla do teu negócio, né? O que chama de visão holística, né? Uma visão de quem está de fora, de quem está por cima, de quem consegue fazer uma análise mais completa. E para você poder estar no teu cliente, para você poder viajar para um congresso, para você poder ter tempo para de repente estudar, para você se relacionar com profissionais da tua classe, como você está no Conselho Regional de Contabilidade, eu atualmente estou na Associação Comercial do Paraná, mas também já fui conselheiro do CRC. Para você desenvolver as atividades, você tem que estar fora do escritório. Então, você estando fora do escritório, você consegue enxergar a tua empresa e, ao mesmo tempo, visualizar as oportunidades e as ameaças que estão rondando a sua empresa, aquilo que está ali no mercado e está próximo a você, né? Então, para você perfeito. poder estar fora e visualizar essas oportunidades e, de repente, trazer para a tua empresa e também visualizar aquilo que, puxa, aquilo tá ameaçando o meu negócio, né? Tá querendo roubar meu queijo, né? Como tem um livro aí, tem um livro aí que era roubar meu queijo, quem está Sim, roubando meu sim, queijo, uma coisa assim, que é um livro aí bem interessante também para quem é gestor. Então, bem interessante essa conexão de você fazer essa análise, mas para você fazer uma análise adequada como essa, você tem que visualizar as coisas de fora, você tem que estar se relacionando com o mercado, com outros perfeito. empresários do teu segmento, com os teus clientes. Então, é importante essa conexão que você só consegue ver bastante claramente se você tem isso tudo desenhado, tudo mapeado, né? Então, mais uma vez, a Perfeito. importância A de ter própria. isso aí conectado, né? Ter isso tudo de uma forma sistêmica, como a Jussiane ali comentou, né? A sistemática de gestão da empresa. Albert, nós temos 2 minutos, cara. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu Perfeito. queijo é o Esse livro ali, a é Magali, o livro nossa aí, ó. parceira lá também da franquia de Pontal do Paraná, assim como a Ju. Tá bem atenta ali na live e me ajudou ali com o nome do livro. É um livro pequenininho, mas bem interessante, esse Quem Mexeu no Meu Queijo. Meu Albert, você amigo, tem que fazer suas considerações finais que nós estamos acabando, cara. Pelas minhas contas, 2 minutos, 1 minuto e meio, para acabar. bacana. Primeiro, eu agradecer aí a todo mundo que acompanhou a live aí. Gente, muito obrigado. Seu público aí de Curitiba, o nosso público aqui do estado do Amapá, muito obrigado mesmo. Gratidão por fazer parte desse projeto aí, Contabilidade 20 por 20. Gente, se você quer ter mais detalhes, adquira o livro tem lá mais detalhes, não só da área de gestão, como outras áreas aí, bastante capítulo de gente compartilhando informação. E quem não me acompanha, acompanha nas redes sociais, aí o canal do YouTube AJ Soluções, o meu canal pessoal aqui nas redes sociais, o Instagram do Albert, Facebook, enfim. É bacana que as redes sociais nos aproximam, independente de qualquer lugar. Eu costumo dizer o seguinte, se numa roda de amigos ou colegas, se a gente for mais inteligente, tem alguma coisa de errado lá. Então, a gente tem que sempre buscar pessoas para buscar conhecimento. Eu sempre gosto de seguir pessoas. Eu sigo o Luiz porque eu tenho certeza que ele tem muito a oferecer de conhecimento. E assim como eu sigo tantas outras pessoas aí que podem compartilhar informação, a minha missão, sempre falo, é compartilhar. Eu estou na área de desenvolvimento profissional porque eu optei em compartilhar informação. Eu tenho um canal gratuito de informação porque eu optei em ajudar a classe contábil a trabalhar, a ser uma classe melhor, é assim que eu trabalho. Então, eu costumo dizer o seguinte, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, não existe outra coisa. Nós temos que trabalhar, certo? Trabalhar, estudar e seguir em frente. Que Deus abençoe a todos e saúde, né? Inclusive, a garganta hoje já esgotou. Melhoras para você, Albert. Muito obrigado. Amém. Que Deus nos ilumine para que a gente consiga continuar trabalhando aí, progredindo. Um abraço aí para todo mundo que assistiu. Um abraço especial aí para as nossas parceiras, para os nossos parceiros aí, minha equipe, os franqueados. Um abraço especial para a Bruna aí,
que tive uma conversa com ela hoje boa, e acompanhou lá do Espírito Santo, Magali, a Ju, toda a equipe lá de Pontal. Enfim, um grande abraço, agradeço a todos vocês. Quem quiser tirar um print aí, aproveita que o Albert vai dar um sorriso agora, e eu também, então dá um print lá, marca Marca a a gente gente na aí nas redes live, marca sociais, dá um uma, print aí. coloca uma frase ali que você achou bacana na live, e ela vai ficar gravada, de repente você entrou no meio da live e não conseguiu acompanhar ela toda e o assunto te interessa, ela vai ficar gravada no meu perfil daqui a pouco. Vamos encerrar então, Albert. Um grande abraço para você Falou, irmão. e Bom a abraço. gente Um vai se abraço. falando aí em breve aí para o lançamento do livro Contabilidade 20x20. Quem não segue tem o perfil também no Instagram chamado Contabilidade 20x20, bastante simples. Tem na minha bio também. Então, um grande abraço para vocês, tudo de Um bom abraço. e Tudo de levem a bom. sério a gestão de processos como chave para o crescimento da sua empresa. Crescimento. É Grande isso mesmo. abraço. Grande abraço. Tchau, Até, tchau, tchau, gente. tchau. Muito obrigado. Muito obrigado.